Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que a nossa tarde seja como toda a tarde de sábado, de muitas bênçãos, muita luz e muito aprendizado, com certeza será. Nós vamos nos preparar para a tarde de hoje, mas antes eu gostaria de fazer umas lembranças para vocês do sebo. Nosso sebo está aberto lá no outro prédio, sala 2. Quem está, tem muito livro, livros baratos, livros ótimos, tem mais de 2.000 livros lá. Então, quem quiser, ou pelo menos conhecer, lá na sala 2. E lembrar dos nossos cursos que já começaram. Todos os cursos da casa começaram. Quem se interessar, é pregado lá na frente, estão os cursos, os dias, as horas e quem dá o curso. Já pode, a pessoa, se quiser, já vai para o curso e se inscreve na hora. A inscrição, embora tenha terminado, mas continua aberto para quem quiser fazer os cursos. Vamos, então, nos preparar. A Suzy vai nos trazer a música Hino ao Amor, de Edith Piaf. Depois a Mara fará a poesia, a Sônia a prece inicial. E a palestra está a cargo da nossa irmã Cláudia, que depois eu falarei sobre ela. Vamos então nos preparar, que Jesus nos abençoe sempre. O Espírito Alta de Souza, pelo médium Francisco Cândido Xavier. O título é A Jesus. Senhor, proteja os corações cansados,
que vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida. Balsamiza o amor de toda ferida, que punge o coração dos degradados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando entre dores e acúlios, soluçando na miséria de todos os caminhos. Envolvidos pela beleza da música e do poema, vamos elevar nosso pensamento até Jesus e agradecer imensamente por estarmos aqui novamente reunidos para mais um aprendizado. Pedimos à espiritualidade amiga dessa casa que envolva a nossa irmã Cláudia, que carinhosamente nos preparou a lição da tarde. E agradecidos que estamos, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a vossa vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Cláudia Maria Navarro, de profissão dentista, sendo professora universitária na Faculdade de Odontologia de Araraquara, da Unesp, onde também se formou. Hoje é presidente de O Consolador, preenchendo a vaga de nossa querida Leia. Foi por 2 vezes presidente da USE de Araraquara e presidente de nossa casa, por outra vez. É professora do curso básico de nossa casa e tem sob sua responsabilidade de outros grupos de estudo, sendo uma das responsáveis pelo bom andamento do nosso projeto Resgate, pertencendo também ao Departamento de Doutrina. Faz palestras onde for convidada em nossa casa, divulgando com tudo isso a doutrina espírita e com o livro que ela publicou e que é usado no nosso curso básico de doutrina espírita, Princípios Renovadores da Alma. Vamos passar a palavra a ela, envolvendo-a com muito carinho na nossa melhor vibração. Cláudia, Deus te abençoe. Boa palestra. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa para uma tarde de mais um pouco de reflexões. Vocês têm que me aguentar, né? Sábado passado, hoje, o palestrante não pôde, a gente vai tocando. E aí pensei eu, né? O que falaremos nós no sábado? E aí me lembrei que era sábado de carnaval. Falei, poderíamos falar de qualquer tema, mas a gente aprendeu ao longo da participação no movimento espírita e nos encontros sobre comunicação com o querido, saudoso Merri Seba,
ele falava sempre que a gente pode e deve, no movimento espírita, aproveitar as ocasiões sociais, enfim, datas comemorativas, para falar sobre aquilo à luz do Espiritismo, que contribuiria para algum esclarecimento, para a ampliação da consciência das pessoas em relação a algumas questões. Sei lá, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, né? E eu falei, estamos no Carnaval. Então, decidi trazer para a nossa reflexão um tópico que eu intitulei Pensamento e Sintonia, que eu acho que tem muito a ver, não só com o Carnaval, tem a ver com a nossa vida de espírito encarnado. Mas eu diria que tem uma relevância grande nesse momento, nesses dias que a gente passa. Essa fala, ela é apoiada em grande parte num livro fantástico de autoria de Emmanuel, intitulado Pensamento e Vida. E Pensamento e Vida é exatamente o nome deste livro, porque nos diz Emmanuel, na introdução desse livro, que é pequenininho, lições curtas, letra grande, mas é aquela... a maior expressão da concisão de Emmanuel, acho que está ali, sabe? Em profundos conceitos, em frases de uma linha. E ele diz que intitulou esse livro de Pensamento e Vida, porque a vida que levamos inicia-se no pensamento. Nós temos a vida que temos porque acabamos vivendo da maneira como pensamos. Nós temos conceitos, nós formulamos ideias, e ao longo do nosso dia a dia, das nossas escolhas, nós vamos caminhando para a concretização daquilo que inicialmente a gente pensa, a gente idealiza. Então, a nossa vida, ela é o resultado daquilo que pensamos, da maneira como vibramos, dos conceitos que temos acerca da vida, dos pensamentos que formulamos. Então, daí a gente já vê que se a vida não está bem como a gente quer, a gente pode reorientá-la, reposicionando, nos reposicionando mentalmente, reformulando conceitos, pensamentos, etc. Né? Dona Léa sempre dizia, cada um está onde se põe. Eu acho que é uma frase de tanta profundidade, é uma frase simples, mas ela diz tudo. Cada um está onde se põe. Né? Ou, eu estou sofrendo por isso. Às vezes, é a maneira como você olha para aquilo, como você se posiciona ante aquilo. Não é sobre o que aconteceu, necessariamente, mas é a maneira como a gente enxerga o que aconteceu e o que aquilo significa para a gente. Muito bem. Então, pensamento é a base da vida que temos. E, pensando nas conexões mentais que fazemos com outras mentes, com outras ondas mentais que cruzam o espaço, eu trouxe para a tarde o tema Pensamento e Sintonia. Daqui a pouco a gente vai ver o que eu quero dizer com sintonia. Então, e aí resolvi linkar com os dias que passamos aí, que para alguns é de descanso, de paz, de poder ler um pouco mais, de poder fazer tudo aquilo que gosta de fazer, mas não tem tempo, né? Às vezes a pessoa, vou ficar em contato com a natureza, vou descansar, vou passar uns dias para me refazer, repor as energias mentais e físicas. E para outros é a folia. Então, vamos lá. Antes, vamos falar um pouco sobre o pensamento e a sua natureza. O que é pensamento, né? É uma coisa abstrata, é uma fumacinha que escapa da nossa mente. O que é mente? O pensamento é uma secreção do cérebro. O que é cérebro? Porque se o pensamento for um atributo do cérebro, então o desencarnado não pensa, né? Porque ele não tem cérebro mais. Só nós temos.
Encarnados têm cérebro, desencarnados não. O pensamento vem da mente. O que é mente? Tem 1000 definições. E quando tem muita definição para uma coisa, é porque ninguém sabe muito bem o que ela é. Mas a gente, na doutrina espírita, tem uma dica muito legal. Então, vamos lá. Pensamento é uma onda, para começar. E não é algo ilusório, algo assim que foge às leis da matéria. Aliás, pensamento é matéria. Como, Cláudia? Matéria? É. Mas é um pensamento, é algo que ocorre na minha cabeça. Sim. O que é a sua cabeça? É o meu cérebro. Não, mas o desencarnado também pensa. É a minha mente. O que é a mente? É algo que surge no nosso íntimo, como seres inteligentes e pensantes que povoamos o universo, e que obedece às leis que regem as ondas. A gente vai ver que tipo de onda é a onda mental, mas é uma onda. Aí vai complicando, claro, mas o que é onda? Conheço a onda do mar. É uma onda? É uma onda mecânica. Tem vários tipos de onda. Daqui a pouco a gente vai falar que tipo de onda é o pensamento. Mas alguns princípios servem para todas. Então, onda, isso serve para todas elas, é uma perturbação periódica que se propaga no meio material ou no espaço. E espaço tem matéria também, né? Muito bem. É uma perturbação periódica. Fiquei na mesma. O que é onda? Vamos dar um exemplo. Quando você está num dia, vai fazer um piquenique à beira de um lago tranquilo, aquele espelho d'água, sem movimento, e você resolve jogar. A gente é tentado a jogar uma pedrinha naquela água, né? Aquela pedrinha que cai na água produz um movimento, e às vezes ela sobe, desce. Se for uma frutinha, ela vai subir, descer, ela não vai descer fundo, né? Ela vai fazendo aquele movimento, sobe, desce, gravidade, empuxo, e ela vai se constituir numa perturbação periódica, que está aqui, que vai se propagando num meio material. No caso, o meio material é a água. Então, todo mundo, você jogou uma frutinha assim, puf, lá no meio do lago. Daqui a pouco você observa, tem onda que já está tocando a margem. Ela continua se propagando e se expandindo em círculos. É isso aqui. É onda. Onda mecânica. E a onda mental? Vamos imaginar que a mente seja, como de fato é, o centro da emissão do pensamento, que é a onda mental. E na mente se dá o início de um pensamento que é uma perturbação periódica, no sentido não de negativo de perturbação, mas de movimento, de oscilação. E a nossa mente coloca em vibração, através dessas ondas, a matéria ao redor, que chamamos fluido cósmico universal, que a gente não enxerga. Por isso que pensamento parece assim uma coisa meio abstrata, mas ele está em tudo. Por isso que quando eu penso e emito um pensamento direcionado, faço uma vibração por alguém ou uma prece mental, este pensamento direcionado se propaga na direção daquela pessoa e ela tem a possibilidade de registrar esse pensamento, porque é uma onda. Não é mecânica, como a onda na superfície da água, vamos falar daqui a pouco. É uma onda que se propaga no meio material, que é o fluido cósmico universal, modificado aqui na Terra. Então, da mente se propagam ondas.
E como vem da mente, chamamos de ondas mentais, que é sinônimo de pensamento. E que vão se propagando. E por isso que a gente não enxerga. Alguém vê o fluido cósmico universal? Não vê. Nos cursos a gente estuda isso. O que é fluido cósmico universal, o que é fluido espiritual. Tem uma aula sobre pensamento, depois a importância do pensamento, da mente, no fenômeno da mediunidade. Tudo isso a gente estuda em profundidade nos cursos. Fica aqui o convite, tá? Quem ainda não veio, quem ainda não se inscreveu, passando o carnaval, parece que a vida começa no Brasil, né? Pode vir que a gente está de portas abertas nos cursos básicos. Mas vamos lá. Então, mente, como dissemos no início, é diferente de cérebro. E mente, temos nós, espíritos encarnados, e espíritos desencarnados. Por isso é que todos temos a possibilidade de pensar, porque o ponto de perturbação periódica inicial do pensamento, da onda mental, parte da mente, que não tem definição muito clara, viu? Por isso que nem vamos definir mente. Mas é, em resumo, ser pensante. Então, a mente, nós a temos como encarnados, e os desencarnados também. Somos nós próprios, né? Mentes podem ser usadas até como sinônimo quase de espíritos. Então, tanto encarnados como desencarnados emitem pensamentos, ondas mentais a partir de movimentos oscilatórios partidos da mente. Os encarnados fazem vibrar a mente e o cérebro carnal e produzem os seus pensamentos. E o desencarnado? Ele não tem matéria biológica, corpo físico, para colocar em vibração, mas ele tem um corpo material, que é o perispírito. Então, o corpo mental, né, que é uma parte do perispírito, é colocado em vibração, então ele... Tanto o encarnado quanto o desencarnado, através do perispírito, emitem ondas mentais que vão caminhando e se propagam no espaço. Daqui a pouco a gente vai falar da ligação entre ondas mentais que vêm de um lugar e vêm de outro e se conectam com as nossas. Por enquanto, estamos falando de como os pensamentos se produzem e se propagam, e qual a sua natureza. Aqui nós temos uma parte do estudo da física, né, o espectro eletromagnético das ondas, diferentes ondas que existem no nosso planeta. Nós temos as ondas eletromagnéticas. Que ondas que são ondas eletromagnéticas? As ondas de rádio, as micro-ondas, são ondas eletromagnéticas. A radiação ultravioleta é uma onda eletromagnética. Os raios X, que dão origem, né, hoje, a possibilidade de a gente fazer radiografias, são ondas eletromagnéticas. Os raios gama, que são muito usados para esterilização em indústria ou em laboratórios, né, quando você quer esterilizar um ambiente de trabalho, você pode utilizar ali o raio gama. Tudo isso é onda eletromagnética. Mas todas essas ondas que existem não são, a maioria delas, visíveis por nós, né? Se você vai lá, faz um prato de comida, bota no micro-ondas para aquecer, você não vê as micro-ondas aquecendo o alimento. Você vê o aparelho de micro-ondas, você vê a tomada, você vê tudo ali, o prato de comida. E se você abrir, você não vai ver as micro-ondas. Só que se deixar 30 segundos, 35, se deixar muito mais que isso, vai ferver. E você bota a mão ali na comida, ela está quente. Fala, gente, que mágica é essa, né? Não tinha fogo, não tinha uma resistência. São as micro-ondas.
produzidas por aquele aparelho que você não viu, mas que aqueceu o alimento. As ondas de rádio você não vê. Para você ouvir o rádio, você tem que ter um aparelhinho de rádio. Antigamente era assim, né? Hoje você pode ouvir pelo celular, mudou. Mas vamos pensar ainda no rádio como um aparelho. Para você ouvir as ondas de rádio, na verdade, você não as ouve. Você tem um aparelhinho de rádio que se conecta, que entra em sintonia, aí já vamos introduzindo esse conceito, com as ondas que são emitidas pela estação emissora de rádio. Então, tem lá a rádio, com uma torre imensa, emitindo ondas num determinado padrão vibratório, num determinado comprimento de onda. Essas ondas elas têm um alcance, vamos supor que elas abranjam toda uma cidade, e você lá com seu aparelhinho simplinho, você vai ligar, mexer o botãozinho até que você sintonize com aquela onda daquela rádio, daquela estação emissora, e você ouve a voz do locutor ou a música que está tocando. Você não viu a onda. Você ouve o som e ouve o rádio. E por aí vai, né? O raio-x, você também não vê o raio-x. Você vê lá o aparelho, aquele monstrengo, deita na maca, plec! Né? O cara põe um avental de chumbo, se protege, e aí depois ele vai revelar uma chapa. Antigamente era assim, né? Agora com os aparelhos digitais também é diferente. Que foi impregnada pelos raios-x. E os grãos de prata que foram impregnados é removido num processo ali de revelação. Então, o que é mais mineralizado fica claro, o que é tecido mole fica escuro. Então, tem aí um contraste de claro e escuro que te dá uma ideia do que tem ali por dentro do seu corpo. Mas você não vê o raio-x. Você vê o aparelho, você vê o operador, você vê a radiografia, mas o raio-x você não vê. Então, tudo isso para cá, você não vê o infravermelho, nem o rádio, nem a micro-ondas, e nem para lá desse ponto central, ultravioleta, raio-x, raios gama, você também não vê. Porque de tudo que existe de radiação eletromagnética no mundo, no nosso mundo, só aqui no meinho, ó, uma determinada altura dessa onda e amplitude, que é chamado comprimento de onda, é que nós temos uma faixa de chamado espectro visível. Então, o mundo visível, esse que a gente observa com os nossos olhos, ele é uma fração diminuta de tudo que existe no universo. E emite ondas que os nossos olhos podem registrar e identificar. Olha, tem uma pessoa ali com uma blusa de tal cor, a parede é branca, né, etc, etc. É o espectro de ondas visíveis, que, olha só, de todo tipo de onda que existe, a parte visível é só essa faixinha do meio. Tá? Para cá é o infravermelho, para lá é o ultravioleta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o pensamento, aqui está o espectro de luz visível, para cá as ondas mais altas, maiores, aqui as de padrão vibratório ondas mais curtas e ultracurtas. E para cá, caindo do gráfico, a gente poderia colocar o pensamento humano, que vibra num padrão bem mais alto e vibra mais rápido do que os raios gama. Para cá, saindo aqui, estaria o pensamento humano. Nossas ondas mentais são vibrações ultra rápidas, de alto padrão vibratórias, ondas ultra rápidas e ultra curtas. Só para a gente ter uma noção de onde a gente se situa na emissão das ondas mentais. E claro, invisíveis também, né? Porque o espectro visível está aqui. Então, ninguém vê o pensamento. É uma onda do tipo eletromagnética,
mas não é bem eletromagnética, porque para as ondas eletromagnéticas existem anteparos, existem barreiras físicas. Você pode construir um campo que isole o que está ali dentro de penetração de qualquer onda eletromagnética. Mas para o pensamento não existe barreira. Não existe barreira. Ele se propaga no vácuo? Sim. Porque está lá no Livro dos Espíritos que o vácuo absoluto não existe. Onde achamos que o nada está, ali ainda está fluido universal. Então, para o pensamento não tem barreiras. Então, ele não é bem uma radiação, uma onda eletromagnética. Segundo André Luiz, é uma onda mento-eletromagnética. Para começar, não tem barreiras para ele. Bom, seria mais ou menos assim, um campo de oscilação assim, intercalado com um campo numa outra, no sentido perpendicular. E tem um detalhe que André Luiz nos dá sobre as ondas mentais, que são as ondas mento-eletromagnéticas. Além de não haver barreiras para elas, elas têm uma velocidade de propagação superior à velocidade da luz. E aí, Cláudia, está complicando, mas qual que é a velocidade da luz? Não, é fácil. 300 mil quilômetros por segundo. O que é isso? 300 mil quilômetros por segundo seria o equivalente a você... Vamos imaginar que daqui a São Paulo tenha 300 quilômetros. Seria o equivalente a você, sentadinho num raio de luz, ir daqui a São Paulo 1000 vezes num segundo. O que é um segundo? Pronto, é isso. Dá para ir para São Paulo com a velocidade da luz 1000 vezes em um segundo. Agora, qual é a velocidade do pensamento? Não sei, porque os espíritos ainda não disseram. Mas é superior à velocidade da luz. Significa que pensou, está lá seu pensamento. Não, pensou em pensar, ele já foi. Praticamente não existe distância para o pensamento. Por isso que eu posso emitir um pensamento de paz, de saúde, de harmonia para uma pessoa que está lá, por exemplo, internada no Hospital São Paulo, ou na Austrália, ou no Japão, e esse pensamento chega. Prova é que nós temos um grupo de vibrações, né? E quando alguém pede ali, às vezes a pessoa está em outro país. Olha, tem uma situação difícil, alguém com uma ideação suicida, a gente em conjunto vibra, mentaliza, emite ondas mentais positivas na direção daquela pessoa. Quantas vezes nós temos retornos que, nossa, às vezes é quase imediato, né? Outro dia eu tive um problema familiar de alguém que mora em outra cidade. Olha, meu filho saiu de casa, pedimos, não deu 10 minutos. Foi até gozado, né? Engraçado. Olha, obrigada, ele já voltou. Não sei se ele já estava voltando, mas a gente tem visto tanto isso que é muita coincidência para ser só coincidência. Então, o pensamento viaja pelo espaço a uma velocidade vertiginosa e não há barreiras e podemos dizer que praticamente não há distâncias para a propagação do pensamento. Agora eu queria introduzir uma outra coisinha, para depois a gente amarrar tudo isso. Padrão vibratório. Cada um de nós, todos dentro, né, do espectro humano, então vibramos uma determinada frequência, mas cada um de nós tem um padrão vibratório. Eu tenho o meu, a Sônia tem o dela, a Roseli tem o dela, a Fátima tem o dela, a Francisca tem o dela. E ele nos identifica como individualidades. É quase como se fosse a impressão digital, né? Cada um tem a sua. A íris, cada um tem a sua. O padrão vibratório
Cada um tem o seu. Então, nós podemos vibrar mentalmente numa frequência alta. E eu já digo aqui, quanto mais elevada a criatura, encarnada ou desencarnada, mais alta a frequência de vibração mental que ela tem. Aí a gente pode imaginar qual seria a frequência vibratória de Jesus, né? O mais evoluído que nós já tivemos, e os espíritos nos dizem que Jesus vibra numa frequência tão alta que, para encarnar sem desintegrar o corpo físico e poder viver com o corpo físico aqui na Terra, ele teve que fazer um trabalho de modificação da sua frequência vibratória para que não houvesse uma desintegração do corpo. Isso tem um nome, não vamos falar aqui, não precisa. Mas foi todo um trabalho de Jesus modulando, digamos assim, a sua frequência vibratória, e parece que esse trabalho levou alguns anos para que ele pudesse se aproximar da Terra, encarnar e nascer do ventre de Maria como qualquer homem e usar um corpo físico aqui entre nós. Nós não vibramos assim. Para encarnar, nós não precisamos reduzir nada. A gente, por mais que a gente seja evoluído aqui na Terra, ainda assim nossa vibração, em comparação com o Cristo, é baixa, não é de alta frequência. Então, não precisamos fazer todo esse esforço. A gente já encarnou normalmente, sem precisar reduzir padrão vibratório de nada, porque já não é tão alto assim. E há as pessoas que têm uma frequência vibratória mais baixa, mais lenta. O que determina a maior, a mais alta frequência vibratória ou a mais baixa? Os pensamentos, os sentimentos, porque o pensamento ele vem dos valores que nós temos. E o pensamento não é algo que a gente está continuamente formulando. No que eu estou pensando agora? Não, nós estamos falando dessa frequência vibratória como um pensamento de base, que nós emanamos continuamente. E que está conectado ao nosso modo de ser, aos nossos valores. Então, estados de otimismo, de alegria, de esperança, de personalidades que já têm construções, que já têm virtudes, que pessoas são caridosas, que procuram ser construtivas, fazer o bem, elas vibram naturalmente numa frequência mais alta, em comparação com as criaturas que vibram mais vinculadas à materialidade, à sensualidade, à melancolia, ao negativismo. Não tem gente que é negativa, que ele não consegue ter uma visão de esperança. Não, isso não vai dar certo, comigo não... É aquela coisa assim, né? Ela vibra num padrão, numa frequência mais baixa do que o outro que vive num estado, eu não digo de ilusão histérica, mas que tem um otimismo, que vê a vida com bons olhos. Se tem um problema, não, vamos lá, vamos enfrentar, vamos resolver, no fim vai dar tudo certo, seremos amparados e vamos caminhar da melhor forma. Ele visualiza um futuro bom. Ele visualiza ele mesmo transpondo as dificuldades e alcançando uma situação para além da dificuldade. Às vezes o negativista, ele só vê a dificuldade, e aquilo vira uma montanha, quase intransponível para ele. Então, são padrões vibratórios diferentes. Quem vibra no padrão da inveja, da mágoa, da desonestidade, da preguiça, está aqui, ó, baixa frequência vibratória. Tem gente que tem um espírito crítico, mas é uma crítica destrutiva, azedo, querendo sempre desqualificar alguma coisa que o outro está fazendo, né? Ele vibra aqui. Ó. O outro ele pode até apontar, quem vibra numa frequência mais alta, uma questão, olha, você pode melhorar isso, mas ele vai fazer uma colocação
numa direção construtiva, para colaborar. É uma observação que vai ajudar. Aquele que vibra num padrão de baixa frequência, ele vai fazer aquilo para derrubar. Ele vai fazer aquela observação de uma forma ruim. Então, são as nossas mazelas que nos jogam num padrão vibratório mais baixo, ou as nossas virtudes que nos colocam num padrão vibratório mais elevado, de alta frequência. Bom, agora mais um conceito. Sintonia. Lá, buscado da radiofonia, é o estado de dois sistemas suscetíveis de emitir e receber oscilações radioelétricas da mesma frequência. É o radinho de pilha e a estação de rádio que emite, e o radinho sintoniza com aquele comprimento de onda exato, sei lá, 101,1. Vai ter o nome de uma rádio aqui da cidade. Você vai lá e bota, né, o nome da rádio, se já tiver programado, mas os rádios antigos, daqui a pouco a gente vê, eles tinham um negocinho. Meu avô tinha um radinho de madeira, um radião, né? E tinha um botão chamado seletor e um ponteirinho que andava de um lado para o outro e tinha uma numeração. A numeração era a frequência de onda que estava sendo emitida pela rádio. Então, a gente sabia que a 97,3, se não me engano, era uma determinada rádio da cidade. A 101,1 é outra, mais moderna. E então, a gente sintonizava onde queria, movendo o ponteirinho da sintonia. Num sentido figurado, e aí a gente vai começando a adentrar o objetivo da nossa fala da tarde, é acordo, similitude no sentir e no pensar, harmonia, reciprocidade, sintonização. Então, nós que estamos aqui nessa tarde, nos sintonizamos com a proposta de hoje, né? Uma fala, uma reflexão, algo que nos enriqueça, algo construtivo. Então, nós estamos aqui, quero imaginar eu, ou a grande maioria de nós, porque, no sentido figurado da sintonia, nós temos uma similitude no sentir e no pensar, um acordo na forma de entender a vida com a proposta da casa. Então, para nós, faz mais sentido estar aqui hoje do que estar em qualquer outro lugar que nos ofereça qualquer outra, não estou julgando, tá? Estou só exemplificando, qualquer outra possibilidade em termos de vivência. Afinal, é um sábado à tarde e a gente é livre, aqueles que não trabalham no sábado, né? A gente pode, é o tempo nosso. E a gente pode estar fazendo o que a gente quisesse dele. Assistindo um filme no cinema, passeando no shopping, estar num bloco de carnaval ou estar aqui assistindo uma palestra. E por que a gente está aqui? Porque, nesse sentido figurado, nós nos sintonizamos com a proposta desta tarde. Interessante. Então, aqui, a sintonia, né, que vem da radiofonia, então aqui está um pouquinho apagadinho, mas você tem um botãozinho, um era volume, o outro era o seletor. O volume normalmente aqui, o seletor aqui. E aqui uma agulha, que ela vai girando, que ela vai correndo para cá ou para cá. E quando vai chegando perto da sintonia que você quer, começava um barulhinho. Aí a voz ia se definindo e, de repente, ela ficava perfeita. Para de mexer o botão, porque você sintonizou com aquela rádio que você queria. O comprimento de onda que o seu aparelho está captando é exatamente o comprimento de onda que está sendo emitido lá. É exatamente a mesma frequência. E aí a voz do locutor fica límpida, sem o chiado. Se você continua mexendo o seletor um pouquinho para lá, você já desconecta, dessintoniza, não sei se tem essa palavra, e já não ouve mais com tanta clareza, né? E isso funciona para o rádio e funciona para a nossa mente. É
como se na mente, em nós tivéssemos um botãozinho de sintonia. Ah, é, Cláudia? Onde que é o botãozinho? É um botão figurado. Nós ajustamos a nossa sintonia com base nos nossos interesses. E sintonizamos com ondas mentais que estão aí, ou emitidas de alguém que está do nosso lado, ou cruzando o espaço, com as quais nos sintonizamos pela maneira como vivemos, pela maneira como nos posicionamos, pelas inclinações que temos. Então, o ajuste da sintonia depende de nós, está totalmente no nosso controle. Ai, que coisa boa, né? Então, eu posso mandar na nossa vida, na minha vida mental, e nas sintonias que eu estabeleço, vida fora? Sim, senhor. Que coisa boa. Não são os espíritos que sintonizam comigo, e se eu não quiser sintonizar, eles sintonizam do mesmo jeito? Não. Para haver sintonia, tem que haver acordo entre quem está recebendo aquela influência e quem está emitindo, digamos assim. Acordo. Se um não quer, dois não brigam, não tem sintonia. Se a tua vibração é de um jeito, a do outro não tem ajuste. A gente tem isso até quando a gente escolhe amizades, ou quando a gente estabelece amizades, né? Você, ignorando essas questões todas, de padrão vibratório e tal, mas você estabelece amizade com quem tem concordância com você em relação às coisas que você gosta de fazer, as coisas que te agradam, os passatempos que são bons para você, são normalmente bons também para aquele com quem você vai estreitando laços de amizade. É uma sintonia que se estabelece. Às vezes, muito maior do que você teria com o seu irmão consanguíneo. Vocês têm amor, vocês têm consideração, respeito um pelo outro, mas não tem sintonia. Então, às vezes, você não sai com o seu irmão, que tem a mesma idade com você, mas sai com o seu amigo, porque com ele se estabelece sintonia. E nós estabelecemos sintonia com amigos encarnados e com os desencarnados também, que pensam como pensamos, que agem como agimos, que gostam do que gostamos. É lei da vida. Então, olha, André Luiz nos diz que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação dessas ondas. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Quando você estabelece sintonia com mentes que pensam como você pensa, que agem como você age, mesmo que você nem saiba quem são elas, você as influencia, mas por uma lei da vida, uma lei física, inclusive, você também é influenciado por elas, mesmo que não quisesse. Então, uma onda numa determinada frequência, uma outra numa frequência mais baixa, já dissemos, né? O que estabelece, o que é responsável por uma frequência mais alta, por uma frequência mais baixa. E uma outra ondinha que cruza o espaço e, de repente, encontra sintonia, acordo, ajuste com aquela primeira onda. Vamos dizer que esteja sendo emitida da sua cabeça. Vai ter sempre uma onda mental de algum lugar que vai se casar muito bem com a sua. É o acordo, é a similitude no sentir ou no pensar. E aí você nem sabe. Essa onda pode estar cruzando espaço, pode vir de outra cidade, pode vir de outras. Não tem distância para a onda mental, né?
viaja com velocidade maior do que a velocidade da luz. Então, nós nos conectamos mentalmente, isso é chave, com correntes mentais, que são associações de vibrações semelhantes que estão aí presentes no universo, ou digamos assim, mais próximos de nós, na sociedade. Vibrações emitidas por pessoas que nunca nem vimos, que estão cruzando o espaço. E se nós concordamos com aquilo, nós mentalmente nos conectamos com aquela onda. E fazemos parte, engrossamos aquela onda mental. Daqui a pouco eu vou exemplificar como é que isso seria. Então, a gente vai vendo a importância de qualificar os nossos pensamentos na direção de uma frequência melhor, né? Porque se ao pensarmos, ao emitirmos pensamentos espontaneamente, ondas mentais, não são pensamentos formulados intencionalmente, nós nos conectamos a correntes mentais, seria desejável, eu acho, que nós pudéssemos elevar ao máximo possível a nossa frequência vibratória para que, ao nos sintonizarmos com outras ondas mentais, essa sintonia fosse com ondas de uma frequência melhor. Porque vai sintonizar de qualquer jeito. Ou com ondas mais baixas ou com ondas mais elevadas. Isso é fato. Então, a gente só tem a nossa escolha só com o tipo de onda que a gente vai sintonizar. Que vai sintonizar a mente com alguma coisa, isso vai. Bom, aí André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, diz assim, ó, estamos ligados em espírito, por causa disso, com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. Então, essa semana eu vi uma pessoa escrevendo assim, fazendo as malas para viajar para o carnaval, deixando a dignidade em Araraquara e voltando para buscar na quarta-feira. Eu conheço a pessoa, e eu diria que não foi exagero. Palavras dela. Ela e mais um bando de gente, vai se conectar, ou já está conectada, nesta intenção, com outros desencarnados que pensam da mesma maneira. Que vantagem existe em desvestir a capa da dignidade? Não sei. Mas para alguns é diversão. Não é julgamento, é esclarecimento que a doutrina nos traz. Cada um é livre para fazer o que quer. Graças a Deus. Então, olha, você tem uma pessoa numa ponta, no extremo do planeta, a outra no outro. Ela está lendo, ele está lendo também. Vamos imaginar que até em idiomas diferentes eles estejam lendo a mesma notícia. Que hoje as notícias cruzam, né, o planeta tranquilamente pelas redes sociais. Então, ele está lendo, ele emite um pensamento sobre aquilo. O pensamento viaja. Ela está lendo a mesma coisa e emite um pensamento parecido. O pensamento viaja. E outros pensamentos parecidos já estão cruzando o espaço, outro aqui, que vão se acoplar, vão se sintonizar, porque são da mesma frequência. Vamos supor que você viu lá a notícia de um ato de corrupção, e você pensou, nossa, tinha que ter pena de morte para esse tipo de gente. Esse aqui pensou essa coisa, esse aqui pensou a mesma coisa. Os pensamentos viajam e se encontram no espaço. E aí tem mais gente pensando igual. Olha lá, mais sintonia. Isso vai formando a tal da corrente mental. De forma que esse aqui e essa aqui
estão conectados nessa corrente mental, que é como se fosse uma teia, sem o saberem. E às vezes a gente se conecta de formas diferentes. Por isso que Emmanuel diz que em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Você viu uma notícia, uma coisa, um fato horrível lá na TV, e de repente você pensou, tinha que linchar esse indivíduo. O outro pode pensar a mesma coisa. E de repente os que estavam ali também pensaram aquilo, e aquilo se espalhou e virou aquela... Vocês já ouviram aquele comportamento, né, de manada das pessoas, quando vêm, fazem uma coisa que elas não fariam por si mesmas, mas que não sabem explicar, foram levadas àquilo. Depois se arrependem, mas foi como que uma privação da razão. E às vezes, num fato assim, você não foi lá e linchou a pessoa, mas você estava desejando mesmo que aqueles que estavam lá fazendo. Mas eu estava na minha casa, não sei quantos mil quilômetros de distância, não tenho responsabilidade nenhuma. Tem. Quando a gente pensa em corrente mental, tem. Então, isso se aplica a tanta coisa da nossa vida, né? Notícia de jornal, a situação do nosso país. A gente viveu, ainda vive um pouco o rescaldo disso, né? De um momento no Brasil, e está sendo no mundo, na verdade, de tanta polarização. Isso derivou em tanta agressividade, em tanto desentendimento, em tanto exagero, né? E às vezes a pessoa tinha comportamentos, hoje um pouco menos, tanto de um lado quanto de outro, quase irracionais. Mas estávamos conectados e a gente sentia isso. Uma vibração que quase nos arrebatava, ou para um lado ou para o outro. Dificilmente, era muito difícil ficarmos isentos, neutros, ou pelo menos nos mantermos assim. Famílias se desagregaram por causa dessas coisas. E talvez fosse na base do negócio, mas o que tão grave aconteceu? Não sei. Havia uma vibração que nos levava para isso. Ainda há. Precisamos cuidar da nossa casa mental. Temos nossas opiniões, sem dúvida, sobre tudo. Mas bom senso, a moderação, para a gente não se conectar com ondas de extremismo, que não é benéfico, nem de um lado nem de outro, nem para o bem, nem para o mal, nem para nada. Enfim, isso vale para tudo. Olha que interessante, André Luiz nos diz também em Mecanismos da Mediunidade. A leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação ou interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos colocam, olhem bem, em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que com eles se harmonizem. Então, se você resolveu que você vai deixar a sua dignidade em casa, você vai se conectar mentalmente com outras mentes encarnadas e desencarnadas que também desejam o mesmo. Cláudia, e daí? Eu gosto. Claro, cada um gosta de uma coisa. É só um esclarecimento, mas não esquecendo de que, ao estabelecermos conexões, nós influenciamos e somos influenciados. E, às vezes, queremos desfazer essa conexão e não sabemos nem como. E sentimos os reflexos dessas ondas mentais que se ligam à nossa, e isso se expressa de diferentes formas. Depois, na vida normal, a hora que passa, né, a onda da folia, tem reflexos. Porque a pessoa fica se sentindo talvez diferente, com efeitos colaterais vindos dessas ligações que ela assumiu e que ela não está gostando. Mas naquela hora estava bom. São
estabelecimento de sintonias. E depois, hein? Como é que desliga? Aí vem tomar um passe, né? Fazer um tratamento, tem problema. Ninguém vai negar o tratamento, mas é uma questão de inteligência, eu acho, né? Falar, Cláudia, você não gosta de carnaval, né? Já fui demais. Mas era um outro tempo, era um outro momento, ia com a minha família, era uma coisa diferente. Ninguém deixava a dignidade em casa para ir dançar num clube. Era dentro de um padrão de decência, de ética, de dignidade, né? Não havia excesso de bebida, nem de droga, nada disso. Era mais um baile. Bom, então, está lá também no Livro dos Espíritos. Quando dizeis que uma ideia está no ar, olha a atualidade do Livro dos Espíritos. Fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. E nos conectando a elas, né? Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, sintonizei. Você passará a viver, pelo menos por um tempo, até que você resolva mudar alguma coisa, naquele padrão vibratório, que às vezes está associado à materialidade, a negativismo, a melancolia, a coisas que nos impedem, nos travam, nos tolhem, vida fora, mas que estão dentro daquele combo, vamos dizer assim, de emissões mentais que caracterizam aquele padrão mais baixo, cujo botãozinho da sintonia está em nós, só depende de nós. As vibrações do pensamento se propagam através do espaço, isso é Leon Denis quem diz, e sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. Então, a gente vê os espíritos dizendo a mesma coisa de 1000 formas diferentes. E eu não vou ficar falando as 1000 formas, porque senão a gente não sairia daqui. Eu eu omiti daqui vários slides que eu tinha de outros espíritos falando as mesmas coisas, com outras palavras. Então, as vibrações do pensamento se propagam através do espaço e sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão altos e nobres pensamentos. Questão de inteligência, né? Também vemos que a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas cuja tessitura, qualidade, circulam as irradiações que lhe são peculiares. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia em seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então, nós temos uma vibração que nos envolve, conforme está dito lá em Kardec, e que se liga a essas vibrações outras. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. E a gente pensa, né, em Emmanuel, a têmpera da couraça vibratória de um Emmanuel, a extensão, inclusive, né, da irradiação luminosa que se projetava da mente do Chico, que dizem que tinha metros, né, de vibração luminosa, de ondas mentais de alta frequência. Ora, como as qualidades guardam relação com as suas qualidades, a qualidade das vibrações do perispírito guardam relação com as qualidades da alma, importa que se trabalhe por melhorar
a alma, o melhorar-se. Responde-nos a vida em todas as coisas, nos diz Emmanuel, e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Nossas escolhas, nossos desejos, nossas posturas, sobretudo nossas escolhas, são chamamentos para que se estabeleça essa ou aquela sintonia. E o carnaval? Vamos falar rapidinho, porque o que eu falar daqui para carnaval vai valer para outras situações, e o que eu falar para alguma coisa que não estabeleça uma sintonia tão elevada, vai valer também para situações em que nós possamos estabelecer sintonias maravilhosas. São eventos da vida. O carnaval é mais um. É uma festa profana que exalta a carne, a materialidade e subverte a ordem social. Vale tudo. Pode tudo. E, aliás, alguns acreditam que carnaval é para fazer tudo o que é proibido e que não dá para fazer nos dias normais, mas no carnaval pode. Cada um é cada um, né? Cada cabeça a sua sentença. Mas é um pensamento corrente e é uma proposta. Mergulho na ilusão. Muitas vezes é a ilusão de uma alegria que você vai encontrar na bebida, na droga, em ficar com quantas pessoas você desejar, sem ter que dar satisfação para ninguém, sem se importar com nada, afinal, é carnaval. Mas é uma ilusão que, como todas, às vezes custa caro. Então, está permeando essa ideia a permissividade, o exagero, os excessos. Crimes, inclusive, se engendram por trás da suposta alegria do carnaval. Com as mentes em desalinho, em desequilíbrio, atormentadas, privadas da razão pelo uso dos tóxicos. Tem um livro, olha o título, Nas Fronteiras da Loucura. Daqui a pouco a gente vai mostrar a capa do livro. Ele fala exatamente disso, do trabalho de Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, e um grupo de espíritos que estabelecem um posto de socorro anexo à região das festividades do Carnaval na cidade do Rio de Janeiro. E o que eles relatam ali é incrível, é impressionante. E, essencialmente, é um problema de sintonia entre várias mentes encarnadas com o mesmo propósito e um cortejo de mentes desencarnadas com os mesmos propósitos infelizes. Então, brincar o carnaval. E interessante, né, que a pessoa usa muita maquiagem, máscaras, para poder ser ela mesma. Então, é brincar de não ser eu mais. O eu cotidiano, que tem responsabilidades, que tem dignidade, ou que tem isso, aquilo. E fazer tudo aquilo que eu não me permitiria fazer, talvez, em outras situações. Aí eu me lembrei daquele versinho, né, da música conhecida, Abre alas. Ou abre alas, que eu quero passar. Qual eu? É o eu real, que se mostra e se expande na festa do carnaval e que está ali reprimido pelas conveniências sociais e que, no fundo, é aquele que se sintoniza com as outras ondas mentais que estão aí disponíveis, porque, no fundo, o eu mesmo é aquele que talvez se expresse nos dias do carnaval, onde tudo pode. É um questionamento que fica, né? Quando a gente vê há pessoas que amam, né? Porque talvez seja um momento de liberdade, desse eu mais profundo, que fica, de certa forma, reprimido e contido, porque ele talvez não seja algo muito aceito, e talvez com razão, né, no convívio social.
Emmanuel nos diz assim: nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Emmanuel, ele tem uma fala muito bonita, muito humana, muito caridosa, inclusive, sobre o carnaval, que começa com esse parágrafo aí. E aqui eu queria passar um vídeo, é rápido, é menos de um minutinho, de uma edição do Papo das 9, que todo dia o André Trigueiro faz essa transmissão pelo Instagram, pelo YouTube. E ele falou recentemente sobre carnaval e espiritismo, de lá da cidade do Rio de Janeiro. Ele falou, inclusive, estou com as janelas fechadas, porque daqui a pouco vai passar um bloco aqui, e ninguém vai escutar nada, né? E ele fala muitas coisas interessantes, cita muitas obras interessantes, é uma reflexão espírita acerca do carnaval, muito cuidadosa, não é condenação, como essa fala minha de hoje também não é condenação. É só uma reflexão. Lembrando que cada um tem a liberdade para ser o que quiser e fazer o que quiser, sempre. Então, vamos à fala do André. Então, temos aqui uma situação de risco que é apontada em algumas obras, não da codificação, mas obras psicografadas. Por exemplo, Divaldo Franco, via Manuel Filomeno de Miranda, tem alguns livros que mostram o que seria as situações aflitivas do carnaval para foliões invigilantes, né? Eu vou aqui citar, por exemplo, uma das obras, Nas Fronteiras da Loucura. Manuel Filomeno, pela psicografia de Divaldo. Aí fala: em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Aí, gente, é lei de sintonia, repito, não é só no carnaval, mas no carnaval você potencializa a vibração no arrastão da folia. Pouco menos de um minuto, né? Ele sintetiza, assim como a fala do Manuel Filomeno Miranda, ela é profunda, né? E o livro todo é pontuado, é um livro muito interessante, mas ele praticamente sintetiza tudo que a gente está aqui colocando, né? Usando expressões e falando da própria sintonia e pontuando algo que é interessante refletir nessa tarde. Não é só a situação do carnaval, são todas as outras que se assemelham, né? Então, que a gente se lembre, que a gente tem esse conhecimento de que viver é estar em sintonia com correntes mentais. Sejam elas quais forem, seja no carnaval ou fora do carnaval, numa casa espírita ou na rua, caminhando, é estar em sintonia. E que o ajuste da sintonia é feito por nós, da maneira como vivemos, como pensamos. Aqui está o livro citado pelo André Trigueiro, Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é fantástico, né? Que nos trouxe obras incríveis através do Divaldo Franco, e que a gente possa levar essa reflexão para a nossa vida, ajustar o botãozinho da nossa sintonia para o melhor, para que a gente tenha paz, serenidade, se sinta bem, né? Tenha aquela leveza que a gente espera ter no dia a dia, mas que depende muito da nossa construção mental, porque, afinal, a vida que temos começa no pensamento. Isso é conselho, é orientação
do próprio Emmanuel. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que assim seja. Cláudia, obrigada. Deus te abençoe. Muita paz, muita luz, muito ensinamento. Obrigada. Deus te abençoe. Querido mestre, nesta tarde, ao terminarmos esta parte do nosso trabalho, a nossa gratidão. Gratidão aos amigos que nos auxiliaram nesta tarde e continuarão nos auxiliando na segunda parte do nosso trabalho. Gratidão por tudo que eles fazem por nós, pela ajuda que nos dão, pelo auxílio que vem deles para nós, com a sua mão, Mestre de Deus. Agradecemos a você, querido amigo, por tudo que nos deu, por tudo que nos deixou, pelo seu carinho para conosco, pela sua paciência para com cada um de nós. Agradecemos imensamente pelo seu evangelho e seu exemplo, este código de conduta que nos permite melhorar a cada instante, viver um pouco melhor, seguindo os seus passos e alcançando um dia, com as bênçãos de Deus, o nosso reino de amor, nosso reino de Deus. Agradecemos imensamente, querido amigo, mas sobretudo agradecemos a Deus a oportunidade desta casa, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui mais uma tarde, a oportunidade desta vida que Ele nos deixou com tantas oportunidades. A Deus toda a nossa gratidão e nosso amor, e a Ele dirigimos nossa prece de gratidão, mostrando nosso carinho e amor, quando nos unimos para dizer a Ele: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, querido Mestre. Abençoe de uma forma especial a nossa Cláudia, abençoando a cada um de nós, permitindo que voltemos aos nossos lares, levando sempre conosco a presença a certeza da sua presença, estando sempre conosco, nos orientando, nos encaminhando e nos auxiliando. Por isso, Mestre, receba o nosso carinho e a nossa gratidão. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.